Neste vídeo nós vamos ver como obter a distância e o azimuth entre dois pontos. Nós vamos utilizar aqui a calculadora, essa calculadora, né? Ela é similar à calculadora muito usada aí, a FX82MS, certo? É a mesma calculadora praticamente, né? Então, nós iremos utilizar esse emulador, mas você pode usar tranquilamente essa calculadora e outras similares, ok? Então, para obter essas informações, a distância e o azimuth entre dois pontos, nós vamos, utilizar aqui essa função da calculadora, POL, ok? Então, você já pode aí ativar e ficar muito atento a esse sinal aqui, ó, de D. Esse sinal tem que estar ativado na sua calculadora, porque informa que você vai trabalhar com ângulos, graus, minutos e segundos, degrees em inglês, ok? Enfim, vamos lá. Nós temos aqui o ponto 1 com as coordenadas x, y, norte e oeste, e nós temos também o ponto 2 com as suas coordenadas. Vamos obter aqui o azimuth e a distância desses dois pontos, utilizando a calculadora, ok? A primeira coisa, como eu disse, é ativar aí o POL da sua calculadora, o comando, a função POL, ok? Logo após, você vai inserir a norte, a coordenada norte do primeiro ponto. Como você quer obter o azimuth deste ponto para este, então sempre você tem que começar o início do alinhamento, ok? No caso, eu quero o azimuth daqui para cá, então eu vou iniciar por aqui. Então, dessa forma, você digita aí, após POL, a coordenada norte do ponto inicial, ponto 1 no caso. Eu estou digitando aqui. Aí você vai agora colocar o sinal de subtração e digitar a coordenada norte do segundo ponto, ok? 247. 683. Neste momento você vai digitar a tecla vírgula para indicar que você vai colocar a coordenada este, do ponto 1 e do ponto 2. Então você coloca aí a coordenada este do ponto 1, 750.400, menos a coordenada este do ponto 2 agora, 793.558, ok? Então, 558. E agora apertar igual, você obteve aqui a distância do ponto 1 para o ponto 2, 54.399.8. Então, 54.400, ok? Aqui nós já temos o resultado já pronto. Então, está ok. Aqui, quando você aperta RCL e memória E, sempre vai estar gravada sua última operação, seu último cálculo, utilizando a função POL, ok? Então, mesmo que você apague aqui ou até mesmo desligue a calculadora, vai estar gravado sempre na memória E o seu último cálculo, okay? E na F vai estar o ângulo, ok? Mas este ângulo não é ainda o azimuth. É necessário apertar, voltar aqui, RCL e F, reclamar F, igual, e você sempre vai somar com 180, não importa se o ângulo é positivo ou negativo, você sempre soma com 180 graus. Dessa forma aqui você obtém o seu azimuth. Está decimalizado, aperta aqui essa tecla, colocar graus, minutos, segundos, certo? E aqui nós temos o azimuth, Então, este foi o cálculo, a fórmula, utilizando a calculadora aí, Cássio similares, caso estou usando uma similar, para você obter aí a distância entre dois pontos e o azimuth, ok? Muito bem, você acabou de ver aí como encontrar, a distância e o azimuth entre dois pontos, como de fato é feito essa fórmula, qual é o fundamento desse cálculo, ok? Acho muito interessante a gente entender, porque através do programa, através da função, você consegue viabilizar e consegue criar um atalho, para
chegar na finalidade, que é ter o resultado. Mas como funciona? Qual que é o fundamento desse cálculo, né? Então eu irei mostrar para vocês. Então, para obter a distância, né, o princípio é você pegar o norte, okay, do ponto 1 menos o norte do ponto 2 e você grava esse resultado, que nós vamos chamar de x, ok? Você faz o mesmo com a este, pega a este do ponto 1 menos a este do ponto 2 e você vai ter aqui o que vamos chamar de y, ok? Então até aí, ok, né? A função pol, no qual a gente viu, ela faz todo esse trâmite aqui, ó, toda essa função no qual nós vamos aprender, né? Então você tendo agora, né, esses dois valores, você vai elevar esses valores ao quadrado, ok? Ou seja, multiplicar esse valor por ele mesmo. Então você vai ter ele ao quadrado, ok? O mesmo se faz com o outro valor, y, né, eleva ao quadrado. Então você vai ter essas dois resultados, ok? E logo após isso você vai somar esses resultados, né? Quando é somado esses resultados, você obtém esse valor, que eu vou chamar aqui de valor A, ok? Uma vez com este valor, você extrai a raiz do mesmo, né? Ao fazer isso, você obtém aqui a distância. Uma dica aqui é quando você faz a primeira parte aqui do cálculo, o sinal que deu negativo, pode ver que aqui eu coloquei ele em positivo, né? Isso não vai impactar no resultado final, ok? Então esta é a fórmula, né? O fundamento do cálculo de se obter-se uma distância entre dois pontos de coordenada, ok? E o azimuth, né? Como é feito o cálculo do azimuth? Inicialmente é feito da mesma forma, você pega a coordenada do primeiro ponto, norte, né, menos a outra norte, você tem esse valor, o mesmo se faz com a este. Então você tem esses dois valores, x e y, ok? E você vai pegar esse valor e dividir, né, o primeiro valor por o segundo, sempre x por y, né? Como eu disse, você pode colocar o sinal positivo aqui, ambos positivos mesmo dando negativo, ok? Então você vai obter um valor, ok? O que é este valor? Esse é o valor da tangente. Existe um grau correspondente a este valor, ok? Logicamente, nas calculadoras científicas, você utiliza a função inverso tangente. Se você tem este valor, inverso tangente, ele vai te dar o grau correspondente a esse valor. Mas há uma tabela que você consegue, né, ver o valor. Como eu disse, todo grau existe, né, uma constância aqui, e todo valor tangencial existe o seu grau correspondente. No caso aqui, nós temos 0,7673. No caso aqui, se a gente fosse ver pela tabela, seria 37, aqui ó, 0,7673, ou seja, 37 e aqui correspondente a 30. Então, o valor, o grau, aqui ele vai dar 37,30 aproximadamente, ok? Lógico que você pode usar também a função inverso tangente aí da calculadora, mas enfim, esse é o valor do grau, desse valor aqui tangencial, ok? Então, este valor que nós obtemos, né, 37,30 em 2 segundos, ainda não é o azimuth. Neste caso aqui, eu estou no segundo quadrante. Como isso funciona, né? A gente sabe que a circunferência é dividida em 4 partes, sendo cada parte 90 graus, representando o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Esse primeiro quadrante, que vai de 0 a 90, né? Você pega 90 graus menos o grau obtido. Aí você encontra o azimuth, ok? De acordo com a fórmula. No caso ali nosso, a gente está no segundo quadrante, né? Então, a gente vai pegar 90 graus e somar com o grau obtido, ok? Terceiro quadrante, 270 graus menos o grau obtido é igual ao azimuth. No quarto quadrante, 270 graus mais o grau obtido é igual
o azimuth, ok? No caso nosso aqui, nós estamos no segundo quadrante, né? Então a gente vai pegar este valor e somar com 90, ou 90 mais este valor, o grau obtido. Então o azimuth aqui é este, 127,32. Então, galera, essa foi o fundamento, né, aí de encontrar os valores aí. Hoje nós utilizamos calculadoras trigonométricas que facilitam aí a nossa vida no dia a dia, mas é interessante saber o fundamento dos cálculos, saber a base, né, o passo a passo, a fórmula original do cálculo. É isso aí, até mais.